Vocês a história do dia que eu descobri a minha traição através de um testemunho na igreja. Bom, eu e meu marido, nós estávamos casados já fazia 10 anos. E desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre frequentou a mesma igreja. Na verdade, quando nós éramos solteiros, a gente já frequentava essa igreja. Tanto que foi lá que a gente se conheceu. E assim, eu vim de uma família cristã, ele também, e eu sempre seguia assim tudo o que eu achava correto, sabe? E eu pensava que ele também seguia o que ele achava correto. O nosso relacionamento sempre foi um relacionamento muito leve, foi um relacionamento cristão e a gente tinha um relacionamento bom, eu era feliz, achava que estava tudo certo. Só que lá nessa igreja tinha uma moça que era assim, todo mundo sabia quem ela era de verdade. Todo mundo sabia que ela se envolvia com várias pessoas, que de santa ela não tinha nada. Mas ela botava a capa dela de santa, frequentava lá a igreja, todo mundo sabia e todo mundo se fazia de besta, sabe? Era mais ou menos isso que acontecia lá. Só que eu não tinha muita proximidade com ela justamente porque eu não gostava desse jeito dela e por todas as histórias que eu escutava. Então não era o tipo de pessoa com quem eu queria manter a amizade. Falava assim de vez em quando, dava oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, mas era só isso e era só o básico. E assim, nunca me atrapalhou na vida, então meio que ignorava a presença e a existência dela. Até que teve um dia em que era um domingo, e como todo domingo, eu e meu marido nos arrumamos para ir para a igreja. Chegamos lá pro culto e tal, tava rolando tudo normal, até que o pastor falou que tinha uma pessoa, que ela queria dar o testemunho dela, porque tinha acontecido algumas coisas com ela e tal, e ela queria falar. E aí ele foi e chamou ela. Na hora que ele chamou, todo mundo até se assustou, porque ela nunca tinha ido lá na frente. Todo mundo já sabia como ela era, quem ela era, e aí todo mundo ficou tipo, nossa, será que aconteceu alguma coisa na vida dela? Será que ela vai mudar? O que será que aconteceu? E aí ela começou a dar o testemunho dela, falando que ela tinha vindo de uma família cristã, que ela tinha seguido a Bíblia por muito tempo, mas em um determinado tempo da vida dela, ela tinha se perdido no meio do caminho, tinha se envolvido com coisas erradas, com pessoas erradas e tal. Ou seja, ela estava falando que todo mundo já sabia, só que todo mundo já pensava que tipo assim, ela aconteceu alguma coisa e agora ela vai mudar, beleza. E ela falando, né, porque eu cheguei a me envolver com pessoas erradas, com isso, com aquilo. E eu queria até aqui pedir desculpas para as fulanas. Falou o meu nome e o nome de mais 3 mulheres que frequentavam lá todo domingo. Na hora que ela pediu desculpas, tanto eu quanto as outras, a gente se olhou para ela, tipo, por que ela tá pedindo desculpas? E ela falou assim, eu queria pedir desculpas por ter me envolvido com o marido de vocês. Gente, na hora, todo mundo começou aquele, sabe, aquele cochichinho. E aí o meu marido, tipo, na hora pegou na minha mão e falou assim, vamos embora daqui. E aí eu, não, agora eu quero escutar. E aí ela ficou falando, porque eu me rebaixei ao ponto de ser amante e tal, e eu não queria isso, mas eu me arrependo porque Deus tá fazendo milagres na minha vida, e Deus me falou que eu tinha que vir aqui, que eu tinha que confessar, que eu tinha que pedir desculpas e tal. E pronto, gente, foi só o suficiente pra começar a confusão. Que era as mulheres com os maridos dela de um lado, eu com meu marido do outro, e o pastor pedindo calma, e a menina que não parava de falar. E assim, na hora todo mundo começou a olhar muito pra mim, começou a olhar muito pra outra mulher e eu me senti extremamente constrangida. Então eu só fiz levantar e fui embora e meu marido veio atrás de mim. Quando a gente chegou em casa, ele veio com aquele papo de que é mentira, isso não é verdade, que isso nunca aconteceu, não sei o quê. Só que, gente, o que ela ia ganhar indo lá pra cima falando isso do meu marido e do marido das outras mulheres? Não acreditei nele ali de cara, a gente teve uma briga muito feia. Me tranquei dentro do quarto, depois eu recebi a ligação de mais 2 das outras mulheres perguntando, né, se eu tinha descoberto alguma coisa e tal. E aí, uma delas ainda não tinha descoberto nada, assim, não tinha pego nenhuma prova, mas uma outra delas sim tinha conseguido algumas provas. Então, meio que a gente sabia que era verdade, sabe? Era difícil de acreditar, mas a gente sabia que era verdade. E assim, gente, eu me senti extremamente constrangida, porque se de repente Deus falou pra ela que ela tinha que mudar, se realmente aconteceu alguma coisa na vida dela, eu não acho que tinha necessidade dela ir e falar aquilo na frente de todo mundo, sabe? Olha a humilhação que a gente acabou passando. Se era o caso dela querer confessar, se desculpar, ela podia ter chamado assim no off, ter contado, ter dado as provas e tudo. Mas ter feito isso na frente da igreja, na frente de todo mundo, foi um constrangimento muito grande. No dia seguinte, voltei a brigar com meu marido de novo. Falei pra ele que eu queria olhar o celular dele, que eu queria ver tudo. Ele não quis me entregar o celular, que fique muito claro. Ele não quis deixar eu ver o celular dele, não quis deixar eu ver o WhatsApp dele. E assim, isso já mostra que ele estava escondendo alguma coisa. De fato, eu nunca peguei nenhuma prova com relação a eles dois. Tipo, eu nunca vi nada. Mas das outras 3 mulheres, uma tinha descoberto, tinha visto provas no mesmo dia, a outra já foi ver provas depois e a outra também nunca pegou nada. Então, assim, pra mim foi meio difícil, sabe? Não acreditar o melhor, no meu marido, enquanto ele dizia que era mentira. Depois eu fui, conversei com ela.
E ela me falou que era verdade e tal, que ele já tinha ficado. E que ela tava me contando porque ela queria recomeçar a vida dela e ela não queria ter esse peso na consciência. Que aí ia de mim acreditar ou não nas palavras dela. E assim, depois de um tempo insistindo muito com meu marido, ele nunca confessou, mas eu também, meio que nosso relacionamento desandou, deu uma quebrada ali, só de saber que outros dois tinham, assim, provas. E dele não ter deixado eu ver o celular dele no dia que eu pedi, já queria deixar eu ver depois. Então mostrava que ele tava, assim, escondendo alguma coisa. E ali eu acabei me separando dele. Também não voltei mais pra essa igreja, me senti extremamente constrangida. É claro que eu não tinha motivos pra sentir vergonha, até porque eu tinha sido atraída. Mas ainda assim me senti tão constrangida que eu não quis mais voltar pra lá e passei a congregar em outra igreja. As outras duas mulheres, duas se separaram. Uma resolveu perdoar o marido, mas sinceramente o problema é todo dela e da vida dela e do marido dela. Não tem por que me meter. Só sei de mim e da minha vida. E foi assim que eu resolvi seguir. Como eu falei, nunca peguei prova nenhuma. Mas, gente, eu acho que foi meio óbvio, né? Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.